Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Cursinho Voluntário, versão 2020. Meu nome é Daniel, sou professor de Geografia, coordenador e fundador do Cursinho Voluntário. Em 2019 começamos com esse projeto na modalidade presencial. Em 2020 aceitamos um novo desafio. Esta é uma parceria que deu certo. E nós vamos proporcionar a você videoaulas de qualidade focando no Enem 2021. Sejam bem-vindos às nossas aulas. Na aula número 1, que é a aula de hoje, nós vamos falar sobre a Guerra Fria e o mundo bipolar. Então eu peço que você acompanhe os nossos slides para que possa acompanhar com mais qualidade o nosso conteúdo. Vamos lá. Primeiro vamos contextualizar então. A Guerra Fria foi um conflito onde as duas grandes potências emergentes após a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, travaram em busca da superioridade mundial. Vejam que a opção pelo uso da palavra fria remete à característica particular desse confronto. Estados Unidos da América e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas não se enfrentaram com armas. A Guerra Fria envolveu embates econômicos, diplomáticos, sociais e principalmente ideológicos, dividindo o mundo em grandes blocos sob a influência de grandes nações. De um lado, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e de outro, o capitalista Estados Unidos da América. Nesse período, surgiram alguns eventos importantes que caracterizam a Guerra Fria, e alguns deles eu vou citar para vocês. O primeiro deles é a corrida armamentista. Qual era o objetivo dessa corrida, então? Com ideais e pensamentos políticos completamente distintos, os Estados Unidos e a União Soviética colocaram o mundo em alerta. Afinal, ambas as nações passaram a investir de maneira significativa em estudos e produção de armamentos bélicos poderosos, além de armas com capacidade nuclear. Então vejam que a treta era grande nesse momento histórico. Outro fator importante desse período da Guerra Fria foi a corrida espacial. Nesse momento, a União Soviética ganhou destaque. Foi em 1961, quando o cosmonauta Yuri Gagarin tornou-se o primeiro homem a viajar para o espaço, a bordo do Vostok 1. Em resposta, os Estados Unidos continuaram investindo em pesquisas espaciais. E em 1969, o astronauta norte-americano Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua. Esse é um fato histórico e muito questionado até os dias de hoje. Será que o homem foi ou não foi mesmo para a Lua? Agora que já sabemos um pouquinho sobre a Guerra Fria e o mundo bipolar, vamos para as questões. Eu vou lê-las e vamos respondê-las juntos, para que a gente possa compreender melhor o que foi esse período histórico. Vamos então para a questão 1. Acompanhe no slide. A Guerra Fria é um conflito que veio a reboque da Segunda Guerra Mundial, mas cujos protagonistas souberam contornar antes que se tornasse uma terceira grande guerra. Daí a denominação Guerra Fria, um conflito congelado. A questão nos pede: identifique os protagonistas da Guerra Fria e explique o que cada um representava. Vamos à resposta então. Os Estados Unidos eram a principal nação capitalista e líder do bloco das nações capitalistas. Lembre-se disso. E a União Soviética era líder do bloco das nações socialistas. Como vocês podem ver aí no slide, os Estados Unidos lideravam o bloco capitalista e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era líder do bloco socialista neste período histórico. Ainda na questão 1, por que havia risco de esse conflito evoluir para uma guerra nuclear? Resposta: porque os líderes eram potências nucleares. Quando a gente falou da corrida armamentista, estávamos falando de uma corrida nuclear. Então esses países detinham tecnologias para produzir bombas nucleares, o que na época gerava uma tensão nas relações internacionais. Vamos à próxima questão. Que acontecimentos marcaram o fim deste conflito? Foi a queda do Muro de Berlim, em 1989, e o fim da União Soviética no ano de 1991. Vamos para a segunda questão agora. Prestem atenção.
Com o fim da Guerra Fria, o antigo conflito leste-oeste deu lugar ao atual conflito norte-sul. Justifique a afirmativa. Então, pessoal, a resposta dessa pergunta é: no período da Guerra Fria, o mundo dividia-se entre capitalismo, do lado oeste, e o socialismo no leste no mapa. Com a dissolução do bloco socialista, o mundo passou a conviver mais diretamente com os conflitos entre o mundo rico do norte e o mundo pobre do sul. Vejam o próximo slide que explica essa diferença. No passado, o bloco socialista estava de um lado e o bloco capitalista estava de outro. Hoje, nós temos uma visão diferenciada para o mapa mundi. Os países de primeiro mundo, que estão em azul no mapa, e os países subdesenvolvidos que estão em vermelho, a grande maioria no sul. Então essa diferença de leste para oeste hoje é vista da forma norte e sul, onde os países desenvolvidos estão no norte e os subdesenvolvidos, em sua maioria, no hemisfério sul do mapa. Isso é muito importante. Agora vamos para a terceira questão sobre a Guerra Fria. A Guerra Fria se manifestou em todos os setores da vida e da cultura. Nenhum país poderia ser ao mesmo tempo capitalista e comunista. Explique a afirmação anterior. Capitalismo e socialismo eram sistemas econômicos com características opostas, totalmente diferentes. Portanto, não havia espaço para um país conviver com os dois modos de produção ao mesmo tempo. Ainda na questão 3, indique 3 características do bloco socialista no período da Guerra Fria. O Estado era o proprietário dos meios de produção, não existia propriedade privada nem sociedade do consumo. Uma forma totalmente diferente de ver o mundo, né? O socialismo é o oposto do capitalismo. Agora, quero agradecer a você por participar dessa aula e quero aproveitar e convidá-lo para participar das próximas aulas de Geografia e das outras disciplinas. Um abraço e até lá!